Nosso assunto é autoconhecimento, né? Vocês se lembram bem. E eu falo eu, mas somos todos nós, se nós estamos passando por um processo em que há necessidade desse autoconhecimento, esse assunto em relação aos pais com as crianças faz muito, muito, muito sentido nessa questão da gente se autoconhecer. O tema é pais desorientados. De repente vocês conhecem, né? De repente vocês possam já ter ouvido falar dessa mensagem. Muitos pais da atualidade buscam desesperadamente orientação para educar bem os seus filhos. Seja pela enxurrada de informações desencontradas ou pela culpa que os especialistas jogam sobre os seus ombros, muitos pais estão à beira do desespero. Sentem-se potentes na condição desses espíritos que Deus lhes confiou, porque na verdade as crianças são responsabilidade dos pais, né? Independente de como os pais reajam, é responsabilidade. Existem pais que fazem de tudo para agradar os filhos. Existem filhos que são verdadeiros tiranos para seus pais. O que está acontecendo afinal? Importante refletir um pouco sobre esse assunto com lucidez e com disposição de buscar o acerto dessa nobre tarefa. Existem pais que têm medo dos filhos, não têm coragem de lhes perguntar onde vão, com quem vão e a que horas voltam. No sentido de se tocar no assunto drogas, os pais muitas vezes se sentem intimidados pelos olhares ameaçadores dos filhos. Não exigem que os filhos lhes deem satisfação de nada, não lhes mostram o caminho do respeito ao ser humano, nem lhes falam de religiosidade. Muitos pais invertem seu papel de educadores e passam a obedecer aos filhos, e esses se tornam verdadeiros soberanos da casa. Isso não é uma regra, né, gente? Nós sabemos que existem exceções. Existem pais que eu conheço muito bem, que eles exigem o respeito, eles orientam os filhos, mas infelizmente nós sabemos que existem também muitos daqueles que são omissos. Isso é uma forma de eu agredir o responsável? Não. Aqui nós estamos querendo, eu com vocês, vocês comigo, nós estamos querendo entender de que maneira eu posso orientar melhor essa criança, esse adolescente. Se o filho grita porque quer alguma coisa e ganha, estabeleceu-se logicamente desse jeito o império da tirania. Ele percebe que consegue o que quer com gritos ou com outro tipo de violência e muitas vezes até mesmo fazendo chantagem. Essa situação se inicia muitas vezes na primeira infância, quando os pais não se dão conta de que é necessário corrigir sim o filho desde cedo. À medida que a criança vai crescendo, os pais muitas vezes fazem o que os filhos desejam, sabendo que não é legal, mas talvez por uma série de situações como para evitar mais problema, para evitar mais e mais alguma outra coisa que ele pense. Não, eu vou fazer porque assim ele vai ficar melhor. Melhor em quê, gente? Quando o filho vai para a universidade, os pais se esforçam para lhes dar o melhor carro. Um carro que talvez nem eles mesmos tenham. Isso é verdade. Alguns passam a dar a pé, de carona ou de ônibus para emprestar o carro ao filho. E esses filhos dão cada vez menos importância aos esforços dos seus servidores fiéis e passivos. Os pais geralmente amam seus filhos, mas estão desorientados, inseguros. Têm receio de prejudicar o filho, de fazê-lo se sentir diferente dos outros jovens, que fazem o que bem entendem a hora que desejam. Veja bem, eu me lembro de uma mãe que o filho usou esse tipo de expressão, esse tipo de colocação. Ah, mãe, eu quero fazer isso porque o fulano faz. Ah, mãe, os pais do meu amigo fulano de tal fazem porque a senhora não deixa.
Ela foi bem incisiva, ela disse: meu filho, o seu amigo é o seu amigo. Os pais do seu amigo fazem assim, mas eu sou sua mãe, nós aqui vamos fazer desse jeito e ponto, tá acabado. Esses pais muitas vezes não se dão conta de que tomar certa postura diante dos filhos exige que façam o que tem que ser feito. É justamente isso que os filhos precisam, de estar sendo feito aquilo que realmente precisa ser feito. É necessário que os pais tenham segurança e firmeza da educação que eles estão passando. E essa que tem que ser a base para essa segurança. Meu filho, eu sei bem o que eu estou fazendo. E mostrar e acabou. Autoridade, firmeza. Nós não estamos aqui tocando no assunto de violência, seja verbal ou física. Estabelecer a ponte do diálogo, mas saber ouvir com atenção o que o filho deseja. Incentivar o filho a falar de si mesmo, do que gosta, do que não gosta. Passar valores sociais, valores morais, valores religiosos, sem preguiça e sem afetação. Ensinar aos filhos, gente, o respeito, a fidelidade, a honradez. Um pai não deve temer o filho, mas amá-lo a ponto de corrigi-lo com energia quando necessário. A responsabilidade pela orientação dos filhos é dos pais. Cabe aos filhos e não aos pais a obediência. A inversão desse papel é que tem trazido tantos dissabores aos lares na atualidade. Vocês sabem uma coisa que eu tenho observado, que tem sido muito frequente? O fator separação. Os pais se separam e muitas vezes a avó ou a tia ou a própria mãe veem a criança como se fosse uma vítima. Peraí. A criança, ela não entende essa questão. Se os pais se sentarem, se entrarem em acordo, recorrerem talvez até para o auxílio de um psicólogo, de um terapeuta, para te orientar como você vai fazer, como vai se conversar com a criança, de uma forma amena, mas que a criança não vai começar ou não vai se utilizar dessa questão da separação como um meio de chantagear, não é? De se fazer coitada. E nós adultos a mesma coisa, jamais devemos ser permissivos. Isso é um ponto perigosíssimo para o futuro dessa criança, futuro desse também futuro cidadão. Então aqui hoje o nosso assunto é o autoconhecimento na educação das nossas crianças. O nosso autoconhecimento na hora de lidar com essas situações. Mais uma vez a gente sente necessidade, sim, desse autoconhecimento. Você tendo segurança na educação que passa para as suas crianças, você jamais vai se deixar levar por hábitos de outras pessoas. Nós precisamos ser seguros, sim, de toda essa nossa formação, de toda essa orientação que a gente passa para as nossas crianças. Volto a dizer, sem violência física ou verbal. Contem comigo.